Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou o professor Willis, vou estar trabalhando com vocês a disciplina Gestão Ambiental aplicada ao Cooperativismo, uma disciplina que a cada dia está ficando mais importante devido às exigências da sociedade, do governo, e estará me auxiliando a professora Márcia. Obrigada, professor Willis. Oi, pessoas de todos os campi, né, de todos os polos, os alunos, as alunas, os professores tutores. Estamos aqui aguardando os comentários de vocês, as dúvidas. Podem mandar, estamos aqui aguardando. Nessa disciplina, eu vou ser o professor formador, já tenho, sou bacharel em administração, tenho especialização em educação do ensino superior, e a professora Márcia, que ela é licenciada e bacharelada em ciências sociais e mestre em desenvolvimento regional. Nessa disciplina nós vamos trabalhar conceito de gestão ambiental, sociedade e meio ambiente, legislação e certificação ambiental, desenvolvimento sustentável, externalidades, gestão ambiental corporativa, ecoeficiência, indicadores de sustentabilidade, auditoria ambiental, gestão ambiental, cooperativismo e lei da educação ambiental. O objetivo dessa disciplina é compreender as relações sistêmicas entre cooperativas e meio ambiente, sustentabilidade aplicada ao cooperativismo, entender as relações entre sociedade, produção, sustentabilidade e meio ambiente e conhecer os métodos e técnicas de gestão ambiental aplicadas às cooperativas. Hoje nós estamos iniciando a teleaula 1. O nosso conteúdo de hoje é o homem, o meio ambiente e conceito de meio ambiente, evolução da consciência ambiental, questões ambientais e sociedade e consumismo. Os objetivos são reconhecer as relações entre a sociedade, produção, sustentabilidade e meio ambiente, identificar os métodos e as técnicas de gestão ambiental aplicadas às cooperativas, conceituar meio ambiente. Bom, primeiramente, para a gente começar a compreender essa disciplina, nós precisamos saber quais são as relações entre o homem e o meio ambiente. Então, frequentemente nós vemos notícias nas TV, nos jornais, revistas, de desastres que acontecem, que destrói rios, que destrói matas, poluem os oceanos, como por exemplo, recentemente tivemos aqui o acidente de Mariana, tivemos aqui o acidente no Pará, e aí algumas perguntas surgem para nós. Quando é que o homem começou a prejudicar o meio ambiente? Quando é que começou a poluir o meio ambiente? E em segundo, por que ele faz isso? Porque nós poluímos o meio ambiente. Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Vamos imaginar, há muitos anos, como era a vida de um homem das cavernas, um homem antigo. Bom, naquele tempo, as pessoas já viviam em grupos e nesses grupos, eles precisavam algumas vezes fazer algumas viagens. Vamos imaginar agora que um grupo desses, vai fazer uma viagem para uma outra comunidade. E aí, nessa viagem para chegar a essa comunidade, eles vão consumir alguns recursos, vão precisar retirar madeira para fazer algum abrigo ocasionalmente, vão fazer caçadas, vão consumir alimentos e vão descartar os restos dos alimentos, vão fazer algumas necessidades fisiológicas e também vão descartar. Bom, vão fazer algumas paradas, aqueles abrigos que eles fizerem também vão ficar lá. E aí nós podemos perceber que tudo que eles deixam, eles não têm uma rede de tratamento de esgoto. Quando eles matam um animal, eles retiram a carne, a pele descartada, ossos, tudo é deixado na floresta sem muita preocupação com um cuidado de tratar aqueles dejetos. Ferramentas são descartadas também sem um cuidado de tratar aquelas ferramentas. As necessidades deles podem ser feitas na floresta também, e tudo isso não causa uma poluição muito grande no ambiente. Tudo isso não prejudica o meio ambiente de uma forma realmente importante.
Agora nós vamos ver alguém que mora numa grande cidade. Vamos imaginar uma pessoa que mora em São Paulo. A cidade de São Paulo, ela tem um sistema de tratamento de esgoto, tem um sistema de coleta de lixo, mas tudo isso ainda não é suficiente para cuidar daqueles dejetos que são produzidos por aquelas pessoas. A pessoa que mora em São Paulo, ela tem que cuidar com a quantidade de energia que ela utiliza, ela não pode utilizar muito combustível. Por quê? Todos esses recursos estão sendo utilizados, esses dejetos estão sendo lançados, vão causar poluição. E aí isso nos leva a uma pergunta. Se aqueles homens da Idade das Pedras não se preocupavam com rede de esgoto, não se preocupavam com coleta de lixo, eles podiam utilizar madeira sem se preocupar com manejo florestal, por que hoje nós não podemos fazer isso? Bom, a resposta está na quantidade de recursos que retiramos da floresta, na quantidade de dejetos que jogamos e no tipo desses dejetos que são retirados. Em uma sociedade antiga, da Idade das Pedras, os recursos que eram retirados, eles não sofriam muita modificação. A madeira era utilizada em um abrigo, mas continuava sendo madeira. Uma pedra ainda poderia ser tirada, lascada, polida, mas continuava sendo uma pedra. Eles também não retiravam uma quantidade tão grande. Uma pessoa naquela floresta, ela retirava apenas algumas árvores durante um ano. Aquelas árvores, muitas vezes continuavam, faziam a casa continuar durante muito tempo com aquela madeira. Eles também não tinham algumas coisas que nós temos hoje. Por exemplo, computadores, equipamentos de refrigeração, ar-condicionado, que consomem muita energia. Então, o consumo de energia, de combustível deles, era muito menor. Eles também não se locomoviam tanto. Hoje nós podemos sair da nossa região, pegar um avião e no outro dia estar do outro lado do mundo. Enquanto, naquela época, as pessoas no máximo se movimentavam algumas centenas de quilômetros. Não se locomoviam tanto como hoje. E tudo isso que nós fazemos, todo esse sistema de locomoção que nós temos, todos os aparelhos elétricos que nós temos, consomem os recursos naturais. E isso aumenta muito a quantidade desses recursos que é demandado da natureza, que é retirado. E outra é a quantidade de resíduos descartados. Como nós consumimos muitos produtos, quando nós consumimos muitos produtos, consumimos muitos recursos, nós também lançamos muitos dejetos. Naquela época você não encontraria, por exemplo, uma mineradora que poderia poluir um rio inteiro de uma vez. Hoje nós já vimos esse caso em Mariana, em Minas Gerais, já vimos isso acontecendo no Pará, já vimos isso acontecendo em vários locais. O homem hoje faz represas gigantescas para produzir energia, alaga grandes quantidades de floresta. Naquela época o homem não tinha uma capacidade tão grande de modificação do ambiente como se tem hoje. Então, por isso, a cada dia, a gestão ambiental, a proteção ao meio ambiente se torna mais importante devido à capacidade do homem de modificar o meio ambiente. Bom, e nas grandes cidades de hoje, existem um grande número de pessoas num espaço reduzido, produzindo uma grande quantidade de dejetos e consumindo uma grande quantidade de recursos. O que isso provoca? Uma grande quantidade de dejetos humanos, de lixo, é jogado num espaço muito pequeno. E como esses produtos são lançados, esses dejetos são lançados em um espaço muito pequeno, a natureza não tem capacidade de absorver eles. Se você pegar aí numa floresta e comer uma banana e jogar a casca, alguns dias depois aquela casca não vai existir mais e aquela casca vai virar adubo para a floresta. Agora, se você ir na mesma floresta e jogar 10 caminhões de casca de banana, aquelas cascas vão se acidificar, vão produzir gases tóxicos e provavelmente vai matar uma parte daquela floresta. Qual que é a diferença nisso? Entre uma casca de banana e um caminhão. A diferença é a quantidade de resíduo
Quando eu aumento a quantidade de resíduo, eu aumento a possibilidade de poluição. Uma outra diferença é o tipo de resíduo. Hoje, na nossa sociedade, nós temos muitos equipamentos eletroeletrônicos e esses equipamentos consomem muita energia. Veja só, se você pega uma madeira e joga na floresta, aquela madeira não tem uma modificação muito grande. É praticamente o mesmo recurso que você tirou da floresta. Você tirou madeira e descartou madeira. Só que hoje nós temos uma grande modificação dos componentes da floresta. Por exemplo, hoje nós temos baterias que têm produtos que não existiam na natureza de forma primitiva. Nós temos metais que foram extraídos e purificados. Nós temos produtos químicos que foram produzidos pelo homem e que não existem livres na natureza. E como esses produtos não existiam livres na natureza, normalmente a natureza não tem uma capacidade de absorvê-los. Se você descarta uma pedra na natureza, aquela pedra já existe, simplesmente vai fazer parte daquele meio ambiente. Mas se você descarta um pedaço de plástico ou um resíduo químico, aquele resíduo a natureza não consegue absorver ele. O plástico, por exemplo, ele contém propriedades que não existem na natureza, e a natureza não está habituada a absorver esses produtos. E aí nós temos também o consumo de recursos que o homem antigamente também não consumia. Por exemplo, o consumo de petróleo era mínimo, com isso o transporte desses produtos também era o mínimo, e a poluição, portanto, causada pelo uso dos produtos, também era praticamente nula. Além disso, nós temos a quantidade de energia que nós consumimos, que hoje é enorme. E para produzir essa energia, nós também temos que modificar áreas de meio ambiente para construir hidrelétricas. Temos que queimar combustível para produzir essa energia. Então, hoje, existe uma quantidade de materiais que são completamente diferentes dos que existiam na natureza. E esses materiais, diferente da grande maioria dos materiais que existem na natureza, eles levam muito mais tempo para se decompor. Um pedaço de madeira, ele leva no máximo algumas dezenas de anos para apodrecer, para se decompor na natureza. Já materiais produzidos pelo homem, como vidro, por exemplo, podem levar até 5.000 anos. O plástico leva também outros milhares de anos para se decompor. E temos também resíduos tóxicos, como baterias que têm resíduos tóxicos, e eles conseguem contaminar a natureza. Uma pequena quantidade consegue contaminar uma grande área por muito tempo. Então, nós podemos concluir que na natureza existem algumas variáveis de degradação ambiental. Veja só, a quantidade de recursos e dejetos. Quanto mais recursos e dejetos eu tenho na natureza, quanto mais recursos eu retiro da natureza, mais fácil é de eu degradar aquela área. Quanto maior a quantidade de dejetos que eu lanço, mais fácil é de eu degradar aquela área também. Veja só, no exemplo da banana, se eu lanço uma casca, provavelmente não vai haver poluição, mas se eu lançar 10 caminhões, aí sim a possibilidade de poluição é muito grande. Eu retirar também uma árvore de uma floresta não vai causar um impacto tão importante. Mas se eu for lá e retirar vários caminhões, provavelmente eu vou destruir toda aquela floresta e destruir todo aquele meio ambiente que existia. Os animais vão ser expulsos, vai haver erosão no solo. Então, uma das variáveis são a quantidade de recursos que é retirada do meio ambiente e a quantidade de dejetos que é nele descartado. O outro é o tempo e a frequência com que esses dejetos são retirados, com que esses recursos são retirados ou esses dejetos são lançados. Se eu jogar uma quantidade de lixo orgânico em uma floresta, por exemplo, voltamos ao exemplo da casca de banana. Se eu lanço algumas cascas de banana, não vai ter um efeito muito grande hoje. Mas, se todo dia eu lançar 5, 6 cascas de banana no mesmo lugar, a natureza não vai conseguir absorvê-las a tempo e elas vão começar a se acumular e poluir aquele ambiente. E o tipo de recurso que é retirado e poluente que é lançado. Quando eu retiro a madeira ou retiro um pouco de água,
a possibilidade de degradação é menor. Mas, se eu retiro carvão, se eu retiro minérios, eles têm uma possibilidade muito maior de contaminar aquele meio ambiente. A mesma coisa, se eu lanço no meio ambiente alguma água do que eu tomei banho, não vai ter uma contaminação muito grande. Mas se eu lanço produtos como baterias, produtos químicos, aí sim a possibilidade de contaminar aquele ambiente aumenta enormemente. Mas o que é meio ambiente? Conforme Barbieri, o meio ambiente compreende o artificial, o natural, isso é o ambiente físico, biológico, naturais, e o meio ambiente que foi alterado, destruído ou construído pelo homem, como áreas urbanas, industriais e rurais. Então, para Barbieri, meio ambiente é tudo aquilo que existe em nosso entorno. Ou seja, o que existe de biológico faz parte do meio ambiente, o que existe naturalmente, como florestas, rios, faz parte do meio ambiente. Aquilo que foi construído pelo homem, como casas, prédios, pontes, tudo isso faz parte do meio ambiente. Aquilo que já existe naturalmente, aquilo que foi alterado, construído ou foi destruído pelo homem. Podemos ter, por exemplo, o solo, que o homem removeu ele e destruiu toda aquela plantação que havia em cima. Agora, esse local destruído também faz parte do meio ambiente. Então, o meio ambiente pode ser entendido como tudo aquilo que está ao nosso redor. Tudo que você tem na sua volta, ao seu entorno, faz parte do meio ambiente. E esse meio ambiente, ele influencia o que está em volta dele de alguma forma e também é influenciado. Vamos imaginar, por exemplo, se há um rio em um local, ele influencia tudo que está ao redor dele, aquelas matas que estão em volta dele, em uma enchente, elas vão ser alagadas e aquelas matas também vão influenciar aquele rio, através da produção de frutos que podem cair e alimentar os peixes, através da manutenção do solo, que não vai aerodir para dentro do rio, e assim seguidamente. Então, nós temos alguns estágios da relação do homem e o meio ambiente. O primeiro estágio é caracterizado pelo medo. Nesse estágio, o homem tinha medo das forças da natureza. E para isso, ele começou a se juntar em grupos, para se proteger dos fenômenos naturais. Nesse estágio, o homem se sentia fragilizado no meio ambiente, o que levou à prática de viver em grupos. Esse primeiro estágio vai mais ou menos até a época do surgimento da agricultura, desde que o homem surgiu até o surgimento da agricultura. O segundo estágio, ele começa a surgir mais ou menos na época do surgimento da agricultura. Foi a época do crescimento autoconfiante. Agora o homem começou a moldar o ambiente, adaptar o meio ambiente às necessidades dele. Agora o homem fazia plantações, derrubava floresta, fazia plantações, fazia canais para irrigação, construía cidades, adaptando o meio ambiente às necessidades dele. Alguns dos fenômenos naturais o homem já conseguia prever, como a época de chuvas, o clima, ele já conseguia prever e até entender algum desses fenômenos. O terceiro estágio é o estágio da agressão e da conquista. O segundo estágio durou do surgimento da agricultura até um pouco antes da Revolução Industrial. O terceiro estágio, ele surge mais ou menos na época da Revolução Industrial. Agora o homem moldava o ambiente às necessidades dele, mas ele adquiriu um potencial para modificar esse ambiente de uma forma muito mais agressiva. Agora o homem começou a explorar minérios, começou a explorar florestas de uma forma muito mais intensa. As minas agora é explorada mais intensamente, retirando mais recursos. Essa retirada de recursos gerava mais poluição, florestas inteiras derrubadas para virar carvão, para produzir minérios. O desenvolvimento, a urbanização e a mineração intensiva se tornou um processo muito mais intenso, e o homem ele procurava o progresso a qualquer custo. Ele procurava sempre estar desenvolvendo, sempre estar procurando abrir novos espaços,
desenvolver a economia e não tinham uma preocupação com o meio ambiente. O quarto estágio, nós estamos ainda no meio desse quarto estágio, não podemos dizer que nós já estamos plenamente no quarto estágio. Por quê? Ele é um estágio da responsabilidade e ética ambiental. Nesse estágio, o homem começa a desenvolver uma consciência coletiva e ajustar as necessidades do homem às características do meio ambiente. Então, no segundo estágio, o homem ajustou o meio ambiente às necessidades dele. Agora o homem está voltando a procurar ajustar as necessidades dele ao meio ambiente. Ou seja, procurar poluir menos, procurar usar o mínimo de recursos para garantir que esse meio ambiente continue podendo sustentar as gerações futuras. Mas, para se chegar a esse quarto estágio, precisou de uma evolução da consciência ambiental. A consciência ambiental começou a surgir com o livro A Primavera Silenciosa. Ele marca o início da preocupação com o meio ambiente. Esse livro, ele mostrou que a contaminação por um inseticida, o DDT, estava contaminando ecossistemas muito longe das áreas onde ele é borrifado. Esse livro mostrava a capacidade que o homem havia atingido de destruir o meio ambiente, de poluir o meio ambiente. E a partir deste livro, as pessoas começaram a olhar o meio ambiente com outros olhos. Eles agora começaram a perceber que os recursos do meio ambiente eram limitados e que se o homem começasse a poluir eles sem nenhuma consciência, esses recursos iriam se acabar. Esse livro causou um enorme impacto na sociedade, alertando para os riscos de se utilizar os recursos naturais indiscriminadamente. E a partir desse evento, a sociedade começou a cobrar mais responsabilidade do governo e das empresas. Bom, mostrando, quando esse livro mostrou para a sociedade que o meio ambiente estava sendo alterado e prejudicado, a sociedade começou a cobrar que os governos tivessem uma ação mais efetiva buscando proteger o meio ambiente. E em resposta a essas exigências, os governos aprovaram várias leis e conferências que resultaram no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em 1972. E em 1992 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, CENUMAD, no Rio de Janeiro. Um dos principais resultados dessa conferência foi a Agenda 21. E o que é a Agenda 21? A Agenda 21 ela demonstrou que a questão ambiental não envolve somente aspectos naturais, mas também econômicos. Então, nessa conferência, através de relatórios de cientistas, de discussões entre políticos, entre sociedades, descobriu-se que a poluição ambiental, a conservação do meio ambiente, não era só uma questão de meio ambiente em si, mas uma questão também social e econômica. Ou seja, se eu quisesse preservar o meio ambiente, eu também teria que melhorar a relação social e econômica da sociedade. E esse documento demonstrou a importância de cada país a se comprometer a refletir localmente, sobre a forma pelos quais governos, empresas e outros setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas ambientais. Então, a Agenda 21 é um instrumento de planejamento. Esse instrumento de planejamento, ele procura fazer esse planejamento local e global. Esse instrumento de planejamento, ele permite a participação de toda a sociedade através de negociações. Então, como a Agenda 21 é feito? As Nações Unidas, elas criaram algumas diretrizes gerais para a Agenda 21. E a partir daquelas diretrizes das Nações Unidas, cada país pode criar a sua Agenda 21. Aqui no Brasil, nós temos uma Agenda 21 para o Brasil. E aí, cada estado, cada órgão,
cada empresa também pode criar a sua Agenda 21 local. Como, por exemplo, a cooperativa de vocês também pode criar uma Agenda 21 para essa cooperativa. Essa Agenda 21 é elaborada através de negociação da organização que está elaborando, da sociedade, dos fornecedores que estão lá, daquela comunidade ao entorno, procurando definir o que eles vão priorizar, o que essa empresa, essa comunidade vai priorizar, seja na utilização de recursos, seja na preservação do meio ambiente. Então, a Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, visando o planejamento de sistemas de produção e consumo sustentáveis, contra a cultura do desperdício. Então, num bairro, por exemplo, pode ser feita uma Agenda 21 em que ela busca priorizar, por exemplo, a reciclagem de materiais através de cooperativas de catadores. Podemos imaginar, por exemplo, um condomínio que faz uma Agenda 21 e nessa Agenda 21 está prevista a redução de energia nas áreas comuns, está prevista a redução de resíduos gerados e também pode estar previsto a reciclagem de materiais, ou seja, cada condomínio vai pegar o seu lixo, separar os materiais recicláveis, os materiais orgânicos e uma cooperativa pode ir lá e recolher esses materiais recicláveis para revenda. Então, nós temos algumas questões ambientais. Apesar de já termos evoluído nossa consciência ambiental, comparado a antes de 1960, ainda temos muitos problemas a resolver. Bom, se nós formos comparar hoje com 1960, nós já temos um avanço muito grande. Antes de 1960, o homem não tinha nenhuma preocupação do meio ambiente. Ele descartava resíduo sem se preocupar com nenhum cuidado. Ele retirava produtos, recursos da natureza sem se preocupar com o manejo. Mas hoje nós já evoluímos nisso, mas nós ainda não estamos perfeitos, nós ainda temos muita coisa ainda para melhorar. E essa busca nossa incessante por um desenvolvimento econômico faz com que mais fábricas sejam construídas, barragens sejam levantadas, cidades erguidas, recursos extraídos e dejetos lançados. Vejam só, nós avançamos muito, mas nós ainda necessitamos retirar muitos recursos da natureza. Hoje nós queremos ter uma vida digna, para isso nós precisamos de alimentos. Esses alimentos precisam ser plantados em alguma área, e essa plantação normalmente vai retirar a cobertura vegetal. Nós utilizamos energia, essa energia precisa ser produzida em alguma área, então vai precisar ser construídas elétricas, vai precisar queimar petróleo para produzir essa energia. Então nós não conseguimos viver sem retirar recursos da natureza, nós continuamos retirando. Mas a forma como nós tiramos esses recursos é correta? Nós estamos no quarto estágio e estamos procurando retirar eles da forma que causa menor impacto. Mas ainda existem muitas ações da sociedade que poluem o ambiente sem necessidade, em busca apenas de ganho econômico. E hoje, como nós temos uma capacidade de mudança muito maior no meio ambiente, a quantidade de recursos extraídos da natureza e os resíduos despejados colocam em risco a sobrevivência da própria espécie humana, devido a uma série de problemas ambientais que causam. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos resíduos que são muito diferentes como aqueles da natureza. Produtos químicos, aparelhos eletrônicos e até mesmo elementos radioativos que são descartados. E esses produtos causam um impacto na natureza enorme. Eles têm um potencial de modificação e degradação do meio ambiente gigantesco. Então, hoje, nós precisamos sempre ter muito cuidado com o que nós vamos descartar. Por quê? Um pequeno aparelho que nós vamos descartar, um pequeno aparelho celular, apesar do tamanho, ele tem um potencial de degradação da natureza muito maior do que uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, alguma das questões ambientais que nós temos hoje
a extinção de espécies e da biodiversidade. Bom, hoje o homem conseguiu, através da tecnologia, adquirir um potencial de modificação da natureza muito grande, a ponto de destruir facilmente espécies inteiras. Através da engenharia genética, o homem hoje já tem capacidade de, rapidamente, no decorrer de alguns anos, destruir ou algumas décadas, exterminar uma espécie da face da Terra. Mas não é só isso. Não é só através da engenharia genética. Através da destruição do meio ambiente dessas florestas. Hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a onça-pintada que corre risco de extinção. Temos alguns tipos de aves que correm risco de extinção. Por quê? O meio ambiente, as matas onde as espécies viviam, foi destruído para se plantar alimentos, para se plantar combustíveis, para criar gado. E outro grande problema que nós temos hoje também é o problema do plástico. Veja só, algum tempo atrás, os materiais que eram retirados da natureza, e depois eles eram descartados praticamente no mesmo formato que eram retirados da natureza. Hoje em dia, nós temos os plásticos, que eles são completamente diferentes da natureza, do que se encontra na natureza. Ele é retirado no estado de petróleo, é se transformado em um plástico e utilizado e muitas vezes descartado sem nenhuma preocupação. Esse plástico, ele não é como um produto de uma fibra natural, por exemplo, que em alguns meses ele vai se decompor. Ele leva muitas vezes centenas ou até milhares de anos para se decompor. E devido a esse prazo de decomposição longo, ele vai permanecer um longo prazo no meio ambiente. E durante todo esse prazo, ele vai se acumulando. Por quê? Você joga um plástico hoje, ele não se decompõe. Você joga um amanhã e assim sequencialmente ele vai se acumulando. No final da sua vida, você pode estar descartando plástico que está se acumulando com plástico que foi descartado quando você nasceu. Isso vai se acumulando e vai causando uma poluição no meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, hoje 70% do plástico descartado no meio ambiente não é produtos. 70% desse plástico são embalagens. Então, a maior parte da poluição por plástico no meio ambiente vem só para embalar um produto, só para guardar ele. E não é um recurso que é utilizado realmente para aumentar o ganho social desse produto. Uma outra questão é a degradação dos recursos hídricos. Bom, hoje em dia, nós temos também um potencial de poluir rios muito grande. Nós ouvimos há algum tempo falar da barragem de Mariana, que contaminou um rio inteiro. Mas essa contaminação não existe só quando estoura uma mineradora que larga dejeto, que joga dejeto em todo um rio. Essa contaminação também existe de uma forma um pouco mais disfarçada. Por exemplo, pesquisadores no Canadá encontraram vestígios, traços de pílula anticoncepcional em rios de Quebec, da capital do Canadá. Bom, mas qual o problema que pode ter de um vestígio de pílulas anticoncepcional no rio? Essas pílulas, elas fazem com que peixes e répteis, anfíbios, que eram machos, se transformam em fêmeas. Esses animais têm uma capacidade de mudar de sexo muito facilmente. E essas pílulas fazem com que eles mudem de sexo. E, portanto, essa mudança faz com que a população seja basicamente só de fêmeas e não existem machos para continuar a espécie. Uma outra questão é a poluição do ar. Hoje nós temos uma capacidade de poluir o ar gigantesca. Nós utilizamos carros que consomem combustíveis, nós temos indústrias que queimam grande quantidade de combustível também e lançam uma grande quantidade de produtos químicos na atmosfera. E muitos desses produtos químicos demoram muito tempo para se decompor. Alguns desses produtos químicos, eles são capazes de destruir uma camada importante da Terra, que é chamada camada de ozônio. Alguns desses gases,
eles chegam na atmosfera e combinam várias vezes com as moléculas desse ozônio e acabam destruindo essa camada. E por fim, nós temos também o aquecimento global. O aquecimento global tem estado bastante em pauta nos meios de comunicação ultimamente, mas mesmo assim ainda existe muita gente que questiona se a Terra está aquecendo mesmo ou se isso é apenas uma mudança temporária. Recentemente houve alguns questionamentos porque houve neve no Saara. E aí se perguntaram, bom, essa neve lá no Saara, que é um local que tradicionalmente é quente, ela demonstra então que a Terra não está aquecendo. Mas acontece que, quando nós falamos de aquecimento global, nós não tratamos de um momento específico em que a neve em um local, mas sim de um aumento contínuo e que pode demorar bastante tempo, vários anos. E aí, em uma certa época do ano, pode sim nevar em um local bastante quente. Mas com o passar dos anos, todos os locais em geral na Terra estão aquecendo. A média da temperatura na Terra está aquecendo. O aquecimento global não fala de um local específico estar quente ou frio, mas fala da média da temperatura de toda a Terra. Nós temos um outro problema hoje que se refere ao consumismo. Quem gosta de comprar? Acredito que todos nós gostamos de fazer compras. Só que aí nós temos que nos perguntar se essas compras, elas realmente são feitas por necessidade ou simplesmente porque desejamos. Hoje nós temos uma grande quantidade de produtos nos mercados, nos shoppings, que nós vamos lá e compramos muitas vezes sem necessidade. E quando nós compramos sem necessidade, esses produtos, depois de um curto período de tempo, eles podem acabar no lixo. Não é, professor Márcia? Exatamente, professor Willis. A indústria da moda, ou seja, a indústria que produz os nossos sapatos, os nossos acessórios, todas essas coisas maravilhosas que nós usamos para ficar mais belos, a indústria da moda ela é uma das que mais gasta recursos naturais para sua produção, porque a gente deve sempre lembrar que quando a gente produz um objeto, a gente está ali, além do trabalho humano gasto para produzir aquilo, a gente está gastando água, a gente está gastando energia, a gente está gastando a própria natureza, um algodão ou algum outro elemento natural que é utilizado para a produção daquele produto. O que acontece, como o professor está falando no caso do consumismo, é que a gente compra excedente, a gente compra muito mais do que a gente precisa. Quando a gente vê que o guarda-roupa está cheio de sapatos, está cheio de roupa, às vezes algumas pessoas doam, mas outras pessoas jogam diretamente no lixo. Então a gente gastou o recurso natural, a gente gastou a água, a gente gastou a energia e a gente joga aquele produto no lixo. E o que acontece? Ele vai para o rio, ele vai para o aterro, ocupa espaço, né? A gente degrada o meio ambiente muito mais do que a gente precisava, infelizmente, não para um uso consciente, não para um uso que vai trazer bem-estar, mas para um uso que às vezes a gente nem utiliza e vai diretamente para o lixo, né? Correto, professora. Essa sociedade consumista de hoje é proporcionada por uma indústria que procura sempre aumentar os lucros. E para essa indústria conseguir aumentar o lucro, ela incentiva a cada dia mais o consumo de bens que muitas vezes é supérfluos. E quem consome esses produtos? É uma classe detentora de recursos financeiros. Mas nós estamos falando de uma classe detentora de recursos financeiros. Será que todas as pessoas detêm recursos financeiros suficientes para comprar esses produtos? A resposta é não. Enquanto uma outra parte da sociedade sofre com a privação de produtos de primeira necessidade. Então hoje nós vemos, às vezes passando na TV, pessoas que estão passando fome, enquanto nós estamos comprando muitas coisas desnecessárias. Por que isso ocorre?
Porque a indústria, ela não se interessa para aquelas pessoas que não têm dinheiro, interessa para aquelas pessoas que têm recursos financeiros. Ela vai produzir produtos para aquelas pessoas que têm recursos financeiros. Nós vemos muitos alimentos, soja, por exemplo, utilizada para produzir produtos de beleza, enquanto pessoas passam fome. Isso é ocasionado por essa indústria que procura aumentar os lucros, fazendo com que aquela classe detentora de recursos financeiros consuma mais. E aquela classe que não detém recursos financeiros esteja a cada dia com menos produtos disponíveis para compra. E essa lógica também leva a uma concentração de renda e aumento da desigualdade social. Por quê? Se eu tenho uma empresa e eu vou produzir produtos para quem tem possibilidade de comprá-los para obter lucro, a cada dia eu vou ficar mais rico. Aquela classe que tem recursos também, ela pode investir em alguns métodos, alguns sistemas de produção e ficar mais rica. Enquanto aquela parte, aquela classe da sociedade que não tem recursos financeiros, ela vai comprar a cada dia alimentos mais caros, porque parte desses alimentos estão sendo usados como combustíveis ou sendo utilizados como produtos de beleza, ou muitas vezes simplesmente descartado para aquela parte que tinha recursos financeiros, comprou e descartou apenas. Veja só, segundo Oliveira, simplesmente 80% do consumo privado mundial é abocanhado por 20% da população mundial, residente nos países ricos. O que é que isso significa? Que de toda a população mundial, a maior parte do que é produzido é consumido por uma menor parte dessa população. E aí, a maior parte da população resta apenas uma pequena parte daqueles recursos que a natureza consegue oferecer. Isso faz com que essa população de bem maior, de 5,6 bilhões de pessoas, tenha uma quantidade de recursos muito menor do que uma população de 1 bilhão e pouco de pessoas. E essas pessoas essas pessoas que consomem mais recursos, elas são justamente essa classe que tem mais recursos financeiros. Então, dessa forma, no sistema atual, o sistema de mercado atual, ele exerce uma pressão gigantesca no meio ambiente. Quem tem recursos, quem tem capacidade financeira, acaba consumindo mais do que precisa. Veja só, se uma pessoa tem capacidade financeira, normalmente ela vai comprar itens que vai utilizar muito pouco e vai ser descartado. E aí voltamos naquela questão do desperdício que a professora Márcia exemplificou muito bem. Essa pessoa também vai consumir recursos que muitas vezes não era preciso ela consumir. Ela vai querer bens mais sofisticados que muitas vezes gastam muito mais recursos para serem produzidos. Enquanto uma parte maior da população não vai ter itens que necessita para o dia a dia, para mínima sobrevivência, como por exemplo de alimentos. Então, para atender a essas necessidades dessa classe mais rica, as indústrias estão buscando cada dia mais retirar mais recursos do meio ambiente. Por exemplo, minérios, elas buscam a cada dia aumentar as áreas de plantio, simplesmente para atender a uma demanda, muitas vezes desnecessárias, dessa classe que tem mais recursos financeiros. Busca retirar mais petróleo. Muitas vezes que a pessoa vai utilizar um carro para queimar esse petróleo, simplesmente por andar, sem ter nenhum objetivo. Também essas indústrias vão procurar represar mais rios, produzir energia. Muitas vezes porque a pessoa deixa o ar-condicionado ligado, deixa a TV ligada, sem nenhuma necessidade. Enquanto nós podemos ter pessoas que estão sem alimentos em casa. Nós temos no Brasil locais onde pessoas não têm alimentos na casa, local onde as pessoas não têm energia. A pessoa também, quando ela tem recursos financeiros, ela acaba construindo piscinas, algumas áreas que consomem muita água, simplesmente por um lazer que muitas vezes é desnecessário.
Enquanto em outras partes, temos pessoas que estão passando sede, que não têm água. Nós vimos há pouco tempo, passando no Nordeste, pessoas que não tinham água para o dia a dia, não tinham água para beber. Mas, em outros locais, no mesmo Nordeste, haviam pessoas que tinham piscinas e tinham locais para banho, e elas utilizavam isso sem pensar naquelas pessoas que não tinham água para beber. Então, enquanto uma parte da população consome muitos recursos, uma grande parte dessas pessoas tem necessidade de produtos básicos. Não é, professor Márcia? Exatamente, professor. Isso chama a desigualdade social. E a desigualdade social, ela é resultado da desigualdade também financeira, que se reflete na desigualdade do uso dos produtos, sejam eles produtos industrializados ou mesmo os produtos naturais. Outro dia eu li uma pesquisa, professor, que falava que os países ricos consomem muito mais água do que os habitantes dos países pobres. Não porque eles bebem mais águas, mas justamente porque os produtos que eles utilizam têm muito mais água embutida no seu processo. E aí, quando é feito o cálculo, aparece que os países ricos, ou seja, as pessoas que moram em países mais desenvolvidos, consomem muito mais recursos do que as pessoas que moram nos países pobres. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com a forma como as pessoas utilizam aquele recurso, mas tem a ver também com a desigualdade social e econômica que existe no mundo, né? Correto, professora. Os Estados Unidos mesmo, eles consomem 1/3 de tudo aquilo que é produzido no mundo. Então, de tudo que o nosso planeta consegue produzir, eles consomem 1/3 disso. E vejam só, nós somos 7 bilhões. Nos Estados Unidos hoje tem um pouco menos que 500 milhões de pessoas. Esses 500 milhões de pessoas consomem 1/3 de todos os recursos que são produzidos por esses 7 bilhões. Isso acontece por quê? Eles têm mais recursos financeiros. Eles têm... e isso faz com que a indústria tenha um foco maior sobre eles. Ou seja, a indústria vai produzir mais produtos para essa classe financeira. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles compram um carro e pouco tempo depois já descartam esse carro. Enquanto em outros locais as pessoas não têm um carro necessário para andar. Enquanto muitos países, as pessoas não têm o combustível necessário para colocar no carro lá, eles andam sem nenhuma necessidade. Nós podemos pensar também nos recursos de alimentação. Enquanto muitos desses países, enquanto muitos locais as pessoas passam fome, em muitos países eles descartam o alimento. E nisso o Brasil não está fora. Aqui no Brasil, uma boa parte do alimento que é produzido na agricultura não chega à mesa do consumidor. Uma boa parte desse alimento é desperdiçado, simplesmente vai para o lixo. Isso vem devido a uma falta de organização do sistema de logística? Sim, mas uma boa parte desse desperdício se ocasiona por frutas, verduras, cereais, que ainda estariam em condições de serem consumidos. Mas como essas pessoas que têm recursos financeiros não têm interesse de comprar esses frutos, seja porque ela está com um pequeno machucado ou está com uma cor um pouco diferente, elas acabam sendo simplesmente descartadas. Olá, agora nós vamos responder as questões da sala, as atividades de sala. A professora Márcia vai estar lendo as questões para vocês e verificando as respostas que vocês estão dando. Obrigada, professor. Antes de tudo, eu queria agradecer aí a participação dos alunos da Escola Primavera, da Escola Jorge Teixeira, né? Os alunos estão mandando as dúvidas, estão fazendo as atividades. Maicon, Josiane, vamos agora ver se as respostas de vocês são as respostas corretas. Vamos lá. Questão 1.
Uma empresa de extração de madeira deseja explorar uma área de floresta. Para essa extração, o engenheiro florestal desenvolveu um plano de manejo que previa a retirada da madeira de toda a área em um prazo de 30 anos. O plano previa a divisão da área em 30 módulos, sendo explorado um módulo por ano. Assim, todos os módulos seriam explorados dentro dos 30 anos e, no 30º ano, o primeiro módulo já teria se recuperado da ação exploratória. E um novo plano de exploração para ele poderia ser elaborado. Dentro desse plano de manejo, estão previstas ações para a recuperação das áreas de floresta desmatadas e cursos d'água danificados. E aí, nós temos as perguntas. Letra A. Em qual estágio de relação com o meio ambiente essa empresa se encontra? Letra B. Quais recursos naturais essa empresa demanda? E letra C. Quais impactos ambientais ela pode causar ao meio ambiente caso este plano de manejo não seja bem executado? Vamos lá, professor Willis, ver se os alunos dos polos, como foi a resposta deles. Será que foi correto? Será que não foi? Bom, em qual estágio da relação meio ambiente essa empresa se encontra? Então, dentro do plano de manejo, foram previstas ações para recuperar algum dano causado. Durante essa ação, pode ocasionar o soterramento de algum riacho, algum corpo d'água, devido à necessidade de se abrir estradas. Pode haver contaminação de alguma área com combustível derramado, mas também está previsto um plano para recuperar caso algum dano desse imprevisto aconteça. E também há planos para recuperação, a recuperação normal. Por exemplo, uma árvore foi derrubada, precisamos também plantar mudas agora para reflorestar aquela área. Bom, como existe uma preocupação com o meio ambiente em recuperar aquelas áreas danificadas e há um planejamento para que essa degradação ocorra o mínimo possível, nós podemos concluir que essa empresa está no quarto estágio da relação homem-meio ambiente. Alternativa B. Quais recursos naturais essa empresa demanda? Bom, essa empresa necessita de vários recursos. Primeiro, ela necessita da madeira, que é a atividade de fim dela. Ela vai explorar, ela vai retirar árvores, ela necessita retirar madeira. É um dos recursos que ela necessita. Mas ela também precisa de máquinas. Essas máquinas vão consumir combustível, que é um outro recurso que vai ser demandado da natureza. Embora não seja retirado daquela floresta em si, esse recurso foi retirado da natureza em algum local. Ela vai precisar de óleo lubrificantes para essas máquinas também, peças que vão ser feitas de plástico ou de metal, de minerais que foram extraídos de algum local da natureza, que também são recursos demandados por essa empresa. Os recursos que essa empresa precisa não são somente aquela que ela mesma retira da natureza, mas também são aqueles que ela compra de outra empresa que em algum momento retirou da natureza. Quais impactos ambientais ela pode causar ao meio ambiente caso esse plano não seja bem executado? Os impactos que ela pode causar pela execução inadequada desse plano são a extinção de espécies madeireiras. Por exemplo, a empresa vai explorar uma área e aí retira todas as árvores da espécie castanheira daquela floresta. Não vai ter mais árvores para produzir frutos, sementes, para que volte a ter novas árvores castanheiras lá. Se ela retira todas as árvores da espécie IP, não vai ter como aquela floresta voltar a ter IP novamente, num curto prazo. Também pode haver a erosão de áreas, ela vai ter que abrir estradas para retirar essa madeira, e naquelas estradas, se não for bem executado, as chuvas podem levar a cobertura de solo daquele local, ocasionando erosão.
E também pode ocasionar a contaminação de solo e dos corpos d'água por manejo inadequado de combustíveis, de óleo. Por exemplo, uma empresa, se essa empresa for fazer essa execução desse plano e armazenar combustíveis de maneira inadequada próximo ao riacho, pode ser que algum dia esse combustível venha vazar e venha contaminar todo aquele riacho. Como é que estão os alunos, professora Márcia? Eles estão com dúvidas, professor, mas acredito que seja melhor a gente deixar as dúvidas para o final, que aí a gente vai ter o tempo realmente, né, de tirar todas essas dúvidas com mais detalhes. Antes das dúvidas, vamos para a questão 2. Questão 2. João Rico, grande empresário do ramo de mineração, ampliou suas operações despejando os resíduos de sua empresa em um riacho da região, prejudicando toda uma comunidade de pescadores. Ao ser questionado por jornalistas sobre a atuação da sua empresa, João disse que a empresa criava centenas de empregos e que a comunidade do entorno não poderia reclamar de nada. Ele afirmou que, antes de sua empresa, não havia telefones, computadores ou geladeiras na casa das pessoas da região e que a sua empresa proporcionou isso. As perguntas: letra A. Em qual estágio de relação com o meio ambiente essa empresa se encontra? E letra B. Quais podem ser os impactos ambientais causados por essa atuação irresponsável? Excelente. Vamos lá então, professor. As nossas respostas. Bom, em qual estágio da relação com o meio ambiente essa empresa se encontra? Bom, nós podemos perceber que o empresário ele já tem uma capacidade de modificar o meio ambiente. Como ele já consegue fazer uma modificação muito grande do meio ambiente, nós podemos concluir que ele não se encontra no primeiro estágio. Afinal, no primeiro estágio, o homem estava numa situação em que ele não conseguia modificar o meio ambiente de uma maneira substancial. Nós podemos também verificar que apesar do segundo estágio ter uma capacidade de modificação no meio ambiente, essa capacidade não era tão grande. O homem conseguia plantar florestas e tal, cortar florestas, desviar um rio, mas não era uma capacidade de modificação tão grande. Nós vemos que ele conseguiu poluir todo um rio, prejudicar toda uma área em torno. Então nós podemos concluir que ele estava no terceiro estágio, ou seja, ele tinha uma capacidade de modificação do meio ambiente muito grande, mas não tinha preocupação com quem ele estava prejudicando, pelo prejuízo que ele estava causando no meio ambiente. Se houvesse essa preocupação, seria o quarto estágio, mas não tem essa preocupação. Ele está simplesmente querendo aumentar os lucros dele e, para justificar a poluição, ele coloca que ele está promovendo o progresso daquela comunidade. O progresso no sentido de ter mais bens, ter mais recursos financeiros. Então, com isso, podemos concluir que essa empresa está no terceiro estágio. E a B, quais podem ser os impactos ambientais causados por essa atuação irresponsável? Essa atuação pode ter inúmeros impactos, mas os principais deles são a contaminação dos lagos, do solo. Essa contaminação pode ser por derrame de produtos químicos, por exemplo, que podem matar os peixes, podem matar as árvores, pode se tornar a água do rio imprópria para consumo. Também pode ocasionar o assoreamento dos rios, como nós vimos naquele acidente de Mariana, onde a lama desceu e toda aquela região ficou coberta de uma camada de lama. Todos os peixes morreram naqueles rios, a água ficou imprópria para consumo. E também podemos ter um outro impacto também muito importante, que é a extinção de espécies. Imagine que em um lago ou em rio existe uma espécie de peixe, uma espécie de marisco, que só existe naquele lugar. E aí, naquele local, há um derrame de produtos químicos, há um vazamento de uma indústria de mineração. E esse marisco morre.
todas as espécies desses mariscos, esses mariscos morrem. Não vai ter outro lugar que tenha eles. Então, eles estão extintos. Então, professor Willis, vamos ler aqui a resposta da Josiane. Na letra A, ela colocou agressão e conquista do desenvolvimento, urbanização, industrialização e mineração intensiva, extrativismo, progresso a qualquer custo, desenvolvimento de tecnologia para a conquista, está, portanto, no terceiro estágio. Ou seja, ela acertou. E a letra B, ela colocou extinção de espécies e da biodiversidade, o problema do plástico, a degradação dos recursos hídricos, a poluição do ar, o aquecimento global, né? Ela ainda foi um pouco mais além. Ou seja, os alunos compreenderam o conteúdo, os alunos aproveitaram o exercício, fizeram corretamente, estão aprendendo. Mas nós temos aqui, professor, uma dúvida muito interessante, né, lá da Escola Primavera, e o aluno tem uma questão muito importante, né? O senhor falou na aula que a maioria dos plásticos, eles são plásticos não utilizados dentro dos produtos, né? Não são produtos de plástico, são produtos embalados em plástico. Então, a gente tem uma grande quantidade de embalagens que envolve esses produtos e que fica na natureza e que demora muitos anos para se decompor. E a pergunta do aluno é a seguinte: nós já temos embalagens plásticas que se decompõem mais rápido, né? Já que a gente tem tanta tecnologia, a gente produz muita informação, será que não já era possível, né, que a gente tivesse em larga escala a utilização de plásticos que não demorassem 100, 200, 300 anos para se decompor no meio ambiente? Essa a dúvida do aluno. O que o senhor tem a dizer, professor? Muito boa a dúvida do aluno. E eu vou responder da seguinte forma. Bom, para reduzirmos o impacto ambiental das embalagens, nós temos 3 principais atitudes. Os 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Bom, o principal foco nosso deveria ser reduzir, ou seja, reduzir a quantidade utilizada. Como nós falamos, a maior quantidade de plástico descartado do meio ambiente vem de embalagens. É claro que existem embalagens, existem produtos que são embalados e a gente não pode abrir mão dessa embalagem. Por exemplo, nós vamos comprar um pacote de açúcar, não tem como ele vir sem uma embalagem mínima, até para proteção nossa, para que aquele produto não seja contaminado. Mas existem produtos que têm embalagens exageradas, existem produtos que a maior parte do custo dele não é o produto em si, é a embalagem. Então, uma das nossas ações seria evitar o consumo desses produtos que têm um exagero de embalagem. A segunda atitude pode ser reutilizar. A reutilização é usar a embalagem uma vez e retornar ela à indústria para que possa ser utilizado novamente. Existem hoje as embalagens PET para refrigerante. Não sei se vocês lembram, mas antigamente existia apenas garrafa de vidro. Você tomava o líquido, levava a embalagem de volta para o comércio e o comércio retornava essa embalagem para a indústria para encher de líquido e colocar no mercado novamente. Isso era uma reutilização. Mas como hoje temos embalagens PET que são muito mais práticas, a indústria até parou de fabricar esses refrigerantes em garrafas de vidro. Hoje existem poucos deles. E a terceira atitude é a reciclagem. A reciclagem você utiliza um produto e manda esse produto para a indústria fazer uma nova embalagem com esse produto. É diferente da reutilização, porque a reutilização utiliza a embalagem da forma como ela estava. Essa embalagem é destruída e feito um novo tipo de produto, uma outra nova embalagem. Por exemplo, as latinhas de cerveja, de refrigerante feitas de alumínio, são enviadas para a indústria e a indústria derrete aquele alumínio e faz novos produtos. A mesma coisa com as garrafas PET. Mas, hoje em dia também, há um movimento bem forte de consumidores procurando embalagens que sejam
práticas e poluam menos o meio ambiente. Quando nós falamos de embalagens que podem retornar para a indústria, nós temos uma embalagem que não é tão prática. Você tem que comprar o produto, levar para casa, consome, guarda a embalagem, depois tem que levar o produto de volta. Isso tem um pouco menos de praticidade do que a embalagem que você utiliza e já descarta. E as pessoas estão procurando as duas coisas, praticidade e proteção ao meio ambiente. Daí vem a ideia de um plástico que se degrade mais rápido. Já existe sim algumas opções de plástico biodegradável. Uma das opções é feito com amido de mandioca. Mandioca que muitas vezes você pode ter no seu quintal, você conhece na feira, ou você vai no supermercado e encontra que a mesma mandioca pode ser transformada em plástico. Amido de milho, há também alguns plásticos biodegradáveis produzidos com bagaços de cana, de açúcar, mas uma boa parte desses plásticos, eles não são colocados nos produtos puros. A maior parte desses plásticos biodegradáveis, eles são misturados com plástico convencional para ser utilizado em embalagens. Mas se eles são misturados em plástico convencional, qual é a vantagem para o meio ambiente? A vantagem é que, quando aquele plástico biodegradável se degrada, aquele plástico convencional vira em micropartículas que poderiam ser degradados mais facilmente. Porém, já existem pesquisadores que afirmam que utilizar isso não tem muita vantagem, porque aquelas pequenas partículas, que as micropartículas vão continuar sendo plásticos e elas vão continuar poluindo o meio ambiente. Utilizar o plástico biodegradável também retira uma das principais vantagens do plástico convencional. Quando você utiliza uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET de refrigerante, uma das vantagens da garrafa PET é ser descartada. Você utiliza e pode descartar. Mas, para que isso seja possível, ela também precisa ser resistente, não só a impactos, mas também precisa ser resistente a bactérias, e não pode se degradar rapidamente, porque o refrigerante está guardado lá dentro, ele vai ter toda uma cadeia, sair da indústria, passar pelo supermercado até chegar em você. Se ele degradasse muito rápido, aquele plástico poderia se desfazer e se perder o líquido. Então ele precisa ser resistente. Acontece que o plástico biodegradável, ele justamente não tem essa resistência. Então, ele perde essa vantagem, que é justamente a resistência aos elementos da natureza. Mas ele pode ser utilizado em embalagens que não necessitem, em produtos que não necessitem dessa resistência. Vamos imaginar, por exemplo, você vai a um supermercado, você compra alguns produtos. Como é que geralmente você leva esses produtos para casa? Normalmente você vai utilizar uma sacola plástica para colocar esses produtos e levar para casa. Por quanto tempo essas sacolas vão ser utilizadas? Muitas vezes, uma só vez. Você pegou os produtos, levou em casa e já descarta. Então, como ele não vai ser utilizado por muito tempo, não há necessidade dele ter uma resistência muito grande. E aí, esse plástico biodegradável seria um grande avanço. Porque você utilizou, chegou em casa, descartou, e às vezes com poucas semanas, esse plástico vai estar degradado. Está respondida a pergunta? Eu acredito que sim, professor. Acho que foi respondida numa profundidade bastante interessante. Acho que agregou muito conhecimento. Eu acho que o aluno não tinha ideia de quanto era possível destrinchar esse aluno quando ele fez essa pergunta. E aqui a gente tem um comentário também lá da Escola Primavera, professor, que é com relação à quantidade, né, ou a existência de incentivo para que ocorra a reciclagem nos municípios, né, ou nas cidades brasileiras. O senhor tem alguma informação com relação a incentivos, tanto incentivos fiscais ou ações comunitárias com relação a esse respeito? Bom, aqui no Brasil, nós temos alguns incentivos, só que eles são incipientes, são muito poucos. Nós estamos muito longe de países como a Alemanha, Suíça, Suécia, que são países muito mais desenvolvidos.
Uma parte passa pela própria concepção de meio ambiente da sociedade. O brasileiro médio geralmente não tem uma preocupação tão grande com o meio ambiente. Isso pode se perceber, por exemplo, na quantidade de sacolas de supermercados que nós utilizamos. Utilizar sacolas em supermercado é uma opção nossa. Nós poderíamos ir no supermercado, levar as nossas sacolas e não utilizá-las no mercado. E aí nós teríamos uma redução da quantidade de sacolas que estaríamos utilizando. Mas nós não fazemos isso. Uma outra parte é como a sociedade brasileira não tem uma concepção muito grande de proteção do meio ambiente, não tem uma preocupação muito grande, ela também não cobra os governos. Como ela não cobra os governos também não planejam ações eficazes para reciclagem. Um exemplo disso, de que os governos não têm muita preocupação, é que foi criado um plano de manejo de resíduos sólidos. Esse plano especificava que em 2016 não deveria haver mais nenhum lixão. Todo lixo nos municípios brasileiros devia ter um descarte correto. Chegamos em 2016, a grande maioria dos municípios brasileiros descartam lixo em qualquer lugar. Não tem uma preocupação de um descarte correto. E muito menos de reciclagem. Nós podemos também perceber isso quando nós compramos algum aparelho eletrônico ou uma lâmpada. Para você encontrar onde se descarte esse lixo corretamente, você encontra uma grande dificuldade. Eu trabalhei em uma instituição e nós estávamos armazenando lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas elas contêm mercúrio, então por isso a gente armazenava para procurar depois um local correto para descartar. E nós simplesmente não conseguimos encontrar um local que aceitasse receber essas lâmpadas. Computadores, televisores, também é um outro problema que nós temos. É difícil encontrar alguém que esteja apto para receber esses materiais. No Brasil, nós não temos ainda nenhuma indústria que consiga reciclar placas de computadores. As placas de computadores no Brasil, elas são mandadas para outros países como a Alemanha, para que sejam reciclados lá. Aqui no Brasil é simplesmente reciclado as carcaças de plástico, as peças metálicas mais simples, mas as placas, que contêm inclusive produtos que têm um valor agregado muito alto, como ouro, prata, por exemplo, são mandados para outros países. Isso vem tanto de uma falta de preocupação da população que não cobra o governo, e daí o governo, como não tem uma cobrança, também não tem interesse de implementar práticas que levem à reciclagem. E as indústrias, seguindo a mesma lógica, também não têm uma preocupação tão grande de promover a reciclagem de materiais. Isso, professora Márcia? Exatamente, professor. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a atividade de percurso, a importância. Vamos comentar um pouco sobre isso? Bom, na atividade de percurso nós temos um questionário. Esse questionário é fundamental para vocês, porque ele vai servir como um feedback, ou seja, um retorno. Fazendo esse questionário, você vai perceber onde é que você tem dificuldades. Se você tem uma dificuldade nessa aula, em um tópico específico, e você está errando aquelas questões, você tem que voltar nela e rever. Isso vai te direcionar para onde você vai ter que estudar mais e para onde você já está indo bem. Então não veja esse questionário, essa tarefa de percurso, simplesmente como um meio de você ganhar alguns pontos para a disciplina, mas sim como um meio de você verificar onde você precisa focar mais os seus estudos. Correto, professor? Exatamente, professor. Não custa lembrar, a atividade de percurso vai estar disponível a partir de hoje, não é verdade? E vamos lá, vai estar disponível até o dia 9/5, então tem um tempo para a gente realizar essa atividade, mas não vamos deixar para a última hora, como o professor bem falou, é uma oportunidade de testar o nosso conhecimento, de aprender mais sobre essa temática tão importante, de tirar as dúvidas com os professores nos polos. Os professores tutores estão aí para nos ajudar, para ajudar o desenvolvimento dessa disciplina, a aprendizagem de vocês.
né, o questionário A Importância do Meio Ambiente. Não esqueçam, não deixem para a última hora. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Agenda 21. Essa Agenda 21, ela vem não somente como um meio de evitar a poluição no meio ambiente, mas também como um meio de direcionar para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. A Agenda 21 é uma ferramenta de planejamento. Não é simplesmente um papel que você vai fazer e vai preencher e vai deixar guardado em uma gaveta. Ela serve como um instrumento para você saber o que você precisa fazer e quando você precisa fazer. E ela envolve uma discussão com toda a comunidade, porque ela visa identificar como essa comunidade vai ser impactada, como o meio ambiente vai ser impactado e como a empresa vai ser impactada. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que vai montar uma hidrelétrica. Nessa Agenda 21, ela vai discutir com aqueles pescadores, com aquelas comunidades tradicionais da região, como é que pode ser construída essa hidrelétrica com o mínimo de impacto sobre aquelas comunidades. Para isso, ela precisa identificar o que aquela comunidade utiliza, quais são os recursos que a comunidade utiliza na região, precisa identificar alguns aspectos de cultura daquela comunidade, por exemplo, algumas tradições daquela comunidade e que podem ser impactados por essa construção dessa usina. Ela precisa também verificar os mercados, os comércios da região, as indústrias, como vão ser impactados por aquela usina. Ela também precisa estudar todo aquele entorno, todo aquele meio ambiente, o ciclo dos peixes, o ciclo das águas, para saber como eles também vão ser impactados. E a partir daí, ela vai poder implementar, vai poder pensar maneiras de construir essa usina que cause o mínimo impacto possível. Esse impacto não é somente visto sobre o meio ambiente, mas como ela vai mexer com a água dos rios e tem comunidades naquela região, pode ter comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, essas comunidades vão ser atingidas economicamente. E ela precisa também implementações para que diminua o impacto sobre a economia dessas comunidades. Sobre as cidades daquela região, uma cidade que esteja próxima, a construção dessa usina vai trazer mais pessoas. Como é que esse fluxo de pessoas para aquela região vai impactar essa cidade? Vai promover uma pressão maior sobre o sistema de abastecimento de água, sobre o sistema de abastecimento de energia, sobre a rede de esgotos, e ela também precisa prever como minimizar esse impacto sobre aquela cidade. Então, com isso, ela vai procurar fazer essas ações de forma que ela cause o mínimo impacto sobre essas comunidades e, se possível, melhore a situação econômica dessas comunidades e também recupere algumas áreas ambientais que possam ser degradadas. Professora Márcia, alguma coisa a falar? Só agradecer ao senhor pela oportunidade. Estamos aqui finalizando mais uma aula, né, desse curso de cooperativismo. Estou aqui mais uma vez com vocês, agora ajudando o professor Willis, e acredito que a aula tenha sido muito proveitosa, as participações também muito interessantes, a correção da atividade, ver que vocês estão compreendendo o conteúdo, isso é muito importante. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente com um conteúdo também interessante. É isso aí, pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado também pela oportunidade de estar com vocês aqui, passando essa aula para vocês. Semana que vem estaremos juntos de novo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e uma boa tarde para vocês.
Educação à distância, mudando realidades.